Bom dia, nós vamos continuar com nossos vídeos de biofísica de membranas e vamos continuar com a série de potencial de ação. E dessa vez nós vamos apresentar para vocês uma técnica nova chamada fixação de voltagem ou voltage clamp, o famoso voltage clamp, que foi uma técnica introduzida essencialmente por Hodgkin Huxley na década de 50 para estudar o potencial de ação basicamente no axônio gigante da lula, que é a lula officinalis, que foi muito usada então nessa época para estudar esses fenômenos elétricos devido ao tamanho dos seus axônios, dos seus neurônios essencialmente, que permitiam então de uma maneira muito fácil fazer estudos eletrofisiológicos. E o grande problema de estudar as correntes de sódio e potássio envolvidas no fenômeno do potencial de ação, como eu já havia discutido com vocês no vídeo anterior, é o fato de que essas correntes são extremamente rápidas. Elas ocorrem em fração de milissegundo ou poucos milissegundos. Isso impede praticamente qualquer tentativa de fazer uma análise manual desses processos, uma vez que o ser humano não consegue acompanhar com a rapidez de milissegundos as variações de correntes de potenciais através da membrana da célula excitável. Então, essencialmente, o problema que nós temos aqui está resumido nessa figurinha. Então aqui nós temos uma célula excitável, que pode até ser um axônio de lula, por exemplo, mas não há necessidade de nos fixar em nenhum tipo de preparação. E vamos lembrar que então durante o potencial de ação o que nós temos é a existência de uma rápida corrente de entrada de sódio devido à ativação dos canais de sódio, voltagem independentes. É uma corrente maciça, de grande intensidade e de curta duração, porque nós temos uma ativação muito rápida e uma inativação automática ou espontânea um pouco mais lenta. Em seguida nós temos a corrente de ativação dos canais de potássio, também voltagem independentes, que se ativam com a despolarização da membrana. Essa corrente ela é mais lenta, mas o fenômeno todo, de modo geral, é muito rápido. Ele se processa na faixa de todo o processo ocorre na faixa de poucos milissegundos. Então, o problema aqui é identificar as correntes envolvidas com a entrada de sódio e com a saída de potássio. E nessa técnica do voltage clamp, o que se faz é fixar a voltagem da célula, a voltagem através da membrana, num determinado valor. Nós vamos usar como padrão o potencial de zero, portanto nós vamos fixar o potencial de membrana no valor de zero, que é um valor bastante usado nesse tipo de estudo. Evidentemente podem ser fixados em outros valores, mas nós vamos nos ater ao valor de clampeamento, de fixação em 0 milivolts. E os elementos essenciais do voltage clamp, eles estão resumidos nessa figurinha. Então nós vamos analisar com um pouquinho de calma. Então aqui nós temos inicialmente um voltímetro, é um sistema que mede o potencial de membrana, e nós temos um amperímetro que mede uma corrente que vai ser injetada na membrana, conforme nós vamos descrever daqui a pouquinho. O elemento fundamental do voltage clamp é esse triângulozinho amarelo, que tem o nome de amplificador operacional. O amplificador operacional pode-se dizer um escravo eletrônico. Ele tem uma tarefa muito simples, assim, do ponto de vista conceitual, a tarefa dele é muito simples, mas do ponto de vista técnico é relativamente complicada. E a tarefa dele pode ser resumida nesse quadrinho aqui. Eu fiz aqui uma espécie de uma piadinha, né? Então, o amplificador operacional, ele é
um elemento que a gente pode dizer que não é muito inteligente, mas é muito rápido e muito sensível. E o que ele faz? Ele mede a voltagem através da membrana. Se essa voltagem que ele mede for diferente de uma voltagem estabelecida pelo pesquisador, como a voltagem de fixação, a voltagem que o pesquisador quer que a membrana tenha o seu valor fixo, naquele valor. Se essa voltagem for diferente, o amplificador operacional simplesmente injeta uma corrente através da sua saída, e essa corrente vai polarizar a célula, ou vai despolarizar a célula, através da injeção de cargas no citoplasma ou da retirada de cargas do citoplasma. Então, aqui voltando no nosso amiguinho aqui, o amplificador operacional, então a gente está dizendo que ele é muito burro, mas ele é muito sensível e rápido. Ele mede a voltagem através da membrana. Se a voltagem for diferente da voltagem de fixação, ele injeta ou ejeta uma corrente através da membrana. E aqui então o que nós temos é a seguinte situação. No início nós temos uma corrente de sódio, que corresponde à ativação dos canais de sódio, é uma corrente muito intensa e muito rápida. E se nada for feito, esta corrente vai despolarizar intensamente a membrana, porque ela vai fazer com que o citoplasma se encha, vamos dizer, se carregue com cargas de sinal positivo. O que o amplificador operacional faz é retirar essas cargas que são injetadas pela corrente de sódio na mesma taxa ou mesma velocidade com que essas correntes são injetadas. Então, no momento que entra essa corrente de sódio, o amplificador operacional rapidamente retira as cargas positivas veiculadas pela entrada de íons sódio. Na realidade, ele não retira propriamente íon sódio, ele retira qualquer tipo de carga, porque a pipeta do amplificador não é capaz de discriminar entre sódio, potássio ou cloreto e etc. Mas o fato é que ele retira corrente na forma de cargas positivas no mesmo ritmo em que esta corrente de sódio entra na membrana, de modo que a corrente de sódio não vai provocar um aumento de cargas da membrana. Mas para que tudo isso seja feito, nós vamos ver daqui a pouco, é necessário fazer um estímulo, que não está apresentado nessa figura, um estímulo inicial. Na realidade, nós já havíamos mostrado para vocês que para disparar um potencial de ação, é necessário nós darmos para essa célula excitável um estímulo inicial na forma de uma quantidade de carga, uma certa quantidade de carga que entra no citoplasma e produz uma despolarização inicial. Essa despolarização inicial que vai levar à ativação da corrente de sódio e vai perpetuar a despolarização através da entrada de sódio, que ocorre através de um fenômeno de retroalimentação positiva. Nós vimos isso nos 4 vídeos de potencial de ação. Então, essa corrente estimulatória que vai deflagrar o potencial de ação, ela não está representada aqui. Então nós vamos imaginar agora que essa corrente, que esse estímulo já tenha sido dado e, portanto, a célula já tenha sofrido uma despolarização inicial, e agora nós vamos ter então a corrente de entrada de sódio. Com a diferença de que nesse caso, essa despolarização inicial, esse estímulo inicial, ele é feito de modo a levar a célula instantaneamente para um valor de 0 mV. Então vejam o que acontece aqui. Levada a célula ao valor de 0 mV, nós temos a corrente de entrada de sódio. O voltage clamp retira as cargas positivas no mesmo ritmo em que o sódio está entrando. Em seguida, vai ocorrer a inativação dos canais de sódio e vai ocorrer, mais ou menos ao mesmo tempo, uma ativação mais lenta da corrente de potássio, que corresponde agora a uma saída
de cargas positivas do citoplasma para o extracelular. O voltage clamp detecta esta variação de voltagem correspondente à saída de potássio e automaticamente ele corrige essa saída injetando cargas positivas e não permitindo que a célula se repolarize. Portanto, tudo isso é feito de modo a manter a voltagem através da membrana igual à voltagem, vejam aqui, né, eu estou apresentando aqui embaixo, então, o amplificador operacional ele vai a todo momento manter a voltagem através da membrana igual à voltagem de fixação que foi estabelecida pelo pesquisador. Então, repetindo, para que ele possa manter essa voltagem, então este ponto sempre, vamos dar um zoom aqui, então na realidade o que o amplificador operacional faz é manter a voltagem desse ponto igual à voltagem desse ponto. Normalmente esse ponto recebe o nome de ponto 1, esse ponto 2 e esse ponto 3. Então o amplificador operacional ele é um escravo, por assim dizer, e a sua tarefa é manter a voltagem nesse ponto igual à voltagem nesse ponto. Como ele faz isso? Ele toda vez ele mede com grande rapidez e grande sensibilidade a voltagem neste ponto, sendo essa voltagem diferente da voltagem determinada pelo pesquisador, ele injeta uma corrente através da membrana e essa corrente através da membrana corrige a voltagem ao valor determinado pela voltagem de fixação que o pesquisador escolheu. Então essa é essencialmente a ideia do amplificador e além disso nós temos um detalhe aqui que eu não falei, que é o fato de que essa é uma outra grande vantagem do sistema de voltage clamp. Além dele manter a voltagem em zero automaticamente através da injeção ou de retirada de cargas através dessa pipeta, a grande qualidade, por assim dizer, do amplificador operacional é que ele permite a medida da corrente que ele injeta ou que ele retira da célula. E é exatamente esta medida que interessa ao pesquisador. Ou seja, o pesquisador ele quer saber qual é o valor a cada instante da corrente de sódio e da corrente de potássio. Na realidade, isso é feito na forma de um registro. Normalmente pode ser feito num osciloscópio ou um outro sistema qualquer de registro muito rápido, de modo que a variação, de modo que a corrente injetada ou ejetada pelo amplificador operacional, ela é registrada como função do tempo. Então esse fato é importantíssimo. Portanto, esse é um fator que os alunos precisam tomar cuidado, porque normalmente o que se mede não é diretamente a corrente de sódio ou a corrente de potássio, mas a corrente ejetada ou injetada pelo amplificador operacional. Mas nós sabemos de antemão que essas correntes são idênticas e opostas às correntes de sódio e de potássio. Portanto, a corrente que vai aparecer no registro como corrente de ativação do sódio é esta corrente. A corrente que vai aparecer no registro como a corrente de repolarização do potássio é esta corrente. Elas são iguais e opostas. Uma é a imagem especular da outra. Então nós vamos encerrar nesse momento, deixando o terreno aberto para uma análise mais detalhada que nós vamos fazer possivelmente nos 2 próximos vídeos. E muito obrigado pela atenção de vocês.